E aí, povo do nono ano, tudo bem? Bom, seguinte, a nossa aula de português de hoje vai trabalhar a parte de variações linguísticas, tá? Eu coloquei parte 2 porque são só exercícios. A gente viu na última aula os exercícios da apostila, tá? Fizemos os exercícios da apostila, ok. Então eu resolvi uns exercícios de variações linguísticas, porque é um tema muito legal, tá? Daí eu selecionei alguns exercícios desses três vestibulares aí, ó, do Enem, da FUVEST e da UFMG. Então, a aula de hoje, ela vai ser isso, vai ser de exercícios, tá? Então, eu vou analisar alguns exemplos com vocês, mas os exercícios vocês vão fazer sozinhos lá no formulário do Google Docs. Eu vou voltar para o formulário, por enquanto, até resolver esse problema da apostila, tá? Bom, então vamos lá. Eu não coloquei aqui as orientações, mas vocês devem colocar a pauta, tá? A pauta é Variações Linguísticas, parte 2, exercícios, e a data é semana de 17 a 21 de agosto, ok? Bom, a gente tem aí o Chico Bento com a professora, né? Aí ele diz: então, professora, quais são minhas notas? Aí ela diz: como? Aí ele repete: quais são minhas notas? Aí ela diz: quais são as minhas notas, Chico? Porque na verdade ela quer corrigir o que ele está dizendo, né? Aí ele entende que ela está perguntando para ele e ele responde com outra pergunta: e eu que vou saber? Você também fez prova? Aí ela diz: isso lá é lá português que se fale? Já pro castigo. Aí ele fala: mas. Aí ela diz, né? E amanhã quero você, o fino no português. Então a gente tem um exemplo aqui clássico de preconceito linguístico, né? A gente precisa entender que as variações linguísticas elas existem em função de uma série de fatores. Então nós temos aqui uma mulher, uma professora que frequentou a escola, que pratica a leitura e a escrita devido à profissão há muito tempo, é experiente. E nós temos um garoto que mora na roça. E a linguagem falada na zona rural é uma linguagem cheia de características próprias. Na verdade, a nossa linguagem, né? A linguagem que nós falamos no dia a dia, seja na cidade, seja na roça, ela é carregada, essa linguagem ela é carregada de diferenças em função de uma série de coisas. Nós vimos na última aula de português que a idade, por exemplo, é um dos fatores, a região, a situação, né? Então, nós temos aqui um caso típico de preconceito linguístico. Por que preconceito linguístico? Porque, para essa professora, o modo de falar do Chico Bento não é o modo legal, não é um modo correto, não é um modo que ela julga ser correto, né? E já faz muito tempo que as aulas de língua portuguesa vêm trabalhando no sentido de acabar com esse preconceito linguístico, né? Justamente estudando as variações linguísticas, tá? Bom, então é isso. Nós temos aqui um exemplo, né, de variação regional, né, em função do lugar onde o Chico Bento mora, né, uma variação linguística típica, né, um falar linguístico típico da zona rural, que para nós aqui no interior de São Paulo nem tá tão longe assim da cidade. Né? Na verdade, nem tá tão fora da cidade. Nós temos muitas pessoas que falam como Chico Bento que são moradores da cidade, por exemplo. Né? Então, é um falar típico de regiões do interior, tá? Bom, ok. Então, visto isso, primeiro exercício. Esses exercícios estão todos lá no formulário, tá? Então, eu vou ler com vocês aqui, vou dar algumas dicas, mas vocês vão fazer sozinhos. Ó, no romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o vaqueiro Fabiano encontra-se com um patrão para receber o salário. Eis parte da cena. Gente, o Fabiano é um personagem. Bom, ó, não reparem, por favor, o barulho dos bichos, tá? Agora mesmo vai começar. O Fabiano é um vaqueiro, né? É um peão, é um morador da roça, um trabalhador da roça, tá? Então ele vai falar com o patrão dele, tá certo?
Ó, veja que esta é a cena, tá? Não é a fala do Fabiano, é o narrador dizendo, tá? Não se conformou. Devia haver engano. Com certeza havia um erro no papel do banco. Não se descobriu o erro e Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada. Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria? O patrão zangou-se, repeliu a insolência, achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, bem, não era preciso barulho, não. Então, observem o seguinte: nós temos aqui um exemplo de discurso indireto e indireto livre. Nós já vimos isso aí numa outra aula de português, né? Quando o narrador ele conta o que o personagem está falando ou está pensando, isso é discurso indireto, tá? Agora, quando existem partes na fala do narrador que nós confundimos, pode ser tanto o narrador quanto o personagem, isso é discurso indireto livre, tá? Então, aqui a gente entende que se trata de uma situação em que o Fabiano está sendo prejudicado pelo patrão dele. Trabalhou e não está recebendo financeiramente o que deveria. Então, quando ele pergunta assim, ó, estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria? Essas perguntas, elas demonstram revolta, que pode ser uma revolta sentida pelo narrador, que conhece a história do Fabiano, mas também pode ser o próprio Fabiano se revoltando aqui, tá? Então, não tem como a gente ter certeza, esse é o discurso indireto livre. Ok, isso é outra história na variação linguística. Observem que há várias expressões aqui, palavras, que são típicas da fala, são características da oralidade. Então, por exemplo, baixar a pancada. Fabiano baixou a pancada e amunhecou, ele acertou a mão na cara do patrão, né? Ele bateu no patrão, tá? A gente vira aqui, ó, trabalhar, cadê? Quando ele fala no toco, aqui, ó, passar a vida inteira assim no toco, né? Que é uma referência ao trabalho escravo mesmo, né? No sentido de que ele foi explorado. Enfim, há uma série de expressões aí que demonstram um falar típico, característico, peculiar, particular, diferente, tá? Que é comum às pessoas que trabalham, né, na zona rural e etc e tal. Então aí vem o exercício. No fragmento transcrito, o padrão formal da linguagem convive com marcas de regionalismo e de coloquialismo no vocabulário, tá? Então, o padrão formal da linguagem seriam as expressões mais próximas daquilo que é formal, daquilo que é considerado mais adequado em relação, principalmente pela gramática normativa, tá? As marcas de regionalismo são aquelas expressões típicas da região do Nordeste ali que é a região, né, do Graciliano Ramos, né, Bahia ali, aquela região norte e nordeste. Então os personagens eles falam, é igual para nós aqui, por exemplo, a gente tem alguma expressão que é típica aqui do interior de São Paulo, né? Que não é tão comum, por exemplo, no sul. São marcas de regionalismo. E coloquialismo são aquelas expressões que são típicas da fala, as gírias, várias outras expressões populares, tá? Bom, então o exercício está dizendo que essas marcas de regionalismo e de coloquialismo, elas convivem, elas acontecem lá naquele fragmento junto com o padrão formal da linguagem, tá? E aí o exercício está perguntando qual é o trecho aqui, ó, A, B, C, D ou E, que apresenta esse padrão formal da linguagem. Então vocês têm que ler, né, todas as alternativas e pensar assim, qual a alternativa que não apresenta gíria, não apresenta regionalismo, não apresenta coloquialismo. É essa a alternativa correta, ok? Bom, depois o próximo exercício, nós temos aí um texto sobre, né, as variantes linguísticas, tá vendo? É uma explicação sobre as variantes linguísticas, tá? Então, ó, variantes linguísticas, motivadas ou não historicamente, normas prestigiadas ou estigmatizadas pela comunidade
sobrepõem-se ao longo do território, seja numa relação de posição, seja de complementariedade, sem, contudo, anular a interseção de usos que configuram uma norma nacional distinta da do português europeu. Então, presta atenção. Normas prestigiadas são normas de prestígio, são aquelas expressões mais próximas da formalidade. Estigmatizadas são aquelas condenadas, criticadas, como é o caso da expressão, do modo de falar do Chico Bento lá. É uma forma estigmatizada, porque pessoas que pensam que são preconceituosas linguisticamente, elas vão dizer que aquilo lá é falar errado, tá? Bom, então eles estão dizendo que essas normas, sejam elas prestigiadas ou não, elas elas apresentam, ó, as normas da língua portuguesa, elas apresentam uma norma nacional distinta do português europeu. Então, em outras palavras, é dizer assim, ó, a língua portuguesa falada no Brasil, independente se são expressões estigmatizadas ou não, ou prestigiadas, ela é diferente, sim, da do português falado em Portugal, tá? Ao focalizar essa questão, que opõe não só as normas do português de Portugal às normas do português brasileiro, mas também as chamadas normas cultas locais, as populares ou vernáculas, deve-se insistir na ideia de que essas normas se consolidaram em diferentes momentos da nossa história e que só a partir do século XVIII se pode começar a pensar na bifurcação das variantes continentais, ora em consequência de mudanças ocorridas no Brasil, ora em Portugal, ora ainda em ambos os territórios. Então, essa segunda parte está dizendo o seguinte, que essas diferenças que existem entre o português falado no Brasil e o português falado em Portugal, não interessa de que tipo de diferença que estamos falando. Elas só se consolidaram, elas se consolidaram, né? Elas se tornaram fortes, ó, em diferentes momentos da nossa história, mas somente a partir do século XVIII é que a gente pode pensar mesmo nessa diferenciação. A bifurcação, por exemplo, numa estrada de terra. O que é uma bifurcação? A estrada ela morre em duas entradas, tá? Uma esquerda e uma direita, então você tem que escolher. Então a bifurcação ela representa o português falado no Brasil e o português falado em Portugal. Tá? Então o texto está dizendo assim que, olha, não interessa se é por causa da história, se é porque a camada mais pobre do Brasil falava de uma forma e a camada mais elitizada falava de outra, não interessa se são situações de português que dizem respeito à norma culta, à formalidade ou a expressões populares, ó, vernáculas, típicas da fala, não interessa. A questão é que essa diferenciação, ela se tornou forte mesmo. Nós podemos dizer que o português ele foi dividido em dois tipos de português, aquele falado no Brasil e aquele falado em Portugal a partir do século XVIII, tá? E eu não posso ficar falando muito mais coisa, não, senão eu vou falar a resposta do exercício. Aí ele diz, o português do Brasil não é uma língua uniforme. A variação linguística é um fenômeno natural ao qual todas as línguas estão sujeitas. Ao considerar as variedades linguísticas, o texto mostra que as normas podem ser aprovadas ou condenadas socialmente, chamando a atenção... Gente do céu, foi mal. Chamando a atenção do leitor para o quê? Daí vocês vão dar uma olhadinha aqui nas alternativas. Eu vou ter que fazer uma pausa. Bom, voltando então, vocês vão então analisar, né, que na verdade toda essa questão chama atenção nossa para quê, né? O texto ele chama atenção, ele fala mais, o foco é sobre a desconsideração da existência das normas populares pelos falantes da norma culta. Difusão de português de Portugal em todas as regiões do Brasil só a partir do século XVIII. Toma cuidado com a palavra difusão, tá? Para não achar, não cair no pega. Existência de usos da língua que caracterizavam uma norma nacional do Brasil distinta da de Portugal. Inexistência de normas cultas locais e populares ou vernáculas em um determinado país. Necessidade de se rejeitar a ideia de que os usos frequentes de uma língua devem ser aceitos. Gente, volta ao vídeo,
Presta atenção na leitura que eu fiz e nos comentários que eu fiz, que vocês vão encontrar a resposta correta, tá bom? Então, essas duas questões sobre variantes linguísticas são questões do Enem, tá? Agora, a FUVEST tem um exercício, tá? Um moleque chega e me fala, aí, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiras paradinho do New Português. Então, a gente tem um exemplo aqui de gírias, né? De uma linguagem carregada de gíria, típica de adolescente, que típica de jovem. E aí a gente está generalizando, porque é possível que a gente encontre pessoas adultas, inclusive idosas, usando gíria. Isso não é uma regra, não é um padrão. Mas é comum, a gíria é comum a pessoas mais jovens, tá? Então, a gente tem aqui, ó, fessora, por exemplo, que é a abreviação de professora, pode ser considerada uma variante linguística relacionada à gíria, né? Mas também aquilo que a gente estava falando sobre coloquialismo, né? Essas abreviações que nós fazemos, por exemplo, o verbo estar, aqui ó, tamo, que seria o estamos, né? Isso tudo é oralidade, é expressão coloquial, tá? O num, né? Que é a contração do não, mais o não, só do não, né? Na verdade, o num aqui substituindo o não, tá? O achando, ó, muito comum isso aqui na fala, é muito comum a gente dizer estávamos bebendo, a galera estava bebendo, né? Então, são todas expressões típicas da fala, né? A gente tem um estrangeirismo aqui. O estrangeirismo é aquela palavra que ela não é mudada, né? Ela é incluída na linguagem nossa, na língua nossa materna, sem sofrer nenhuma alteração, tá? Bom, e aí é isso, né? A gente tem o brother também, apesar que ele sofreu alteração aqui, né? Não se escreve dessa forma, mas ele é escrito de uma forma cuja pronúncia está bem próxima do inglês, né? Que é brother. Enfim, é isso, tá? Então, nós temos um exemplo aqui de variante linguística também. E mais também, de novo, né? Um comportamento, uma atitude que revela preconceito linguístico, porque a mulher tá com ponto de interrogação, como se, assim, se o que o menino tivesse falando fosse grego, que ela não entendesse nada, né? E será que ela não entende mesmo? Bom, aí temos o exercício. Variantes linguísticas. Você pode dar um rolê de bike, lapidar o estilo a bordo de um skate, curtir o sol tropical, levar sua gata para surfar. Considerando-se a variedade linguística que se pretendeu reproduzir nesta frase, é correto afirmar que a expressão proveniente de variedade diversa é. Bom, primeira coisa, gente. Qual é a variedade linguística que se pretendeu reproduzir aqui nesta frase? Ela está relacionada diretamente ao exemplo dado no primeiro slide. Gírias, linguagem de jovens, tá? E aí o exercício pede assim, olha, bom, o objetivo aqui nesse excerto, aqui nesse trecho, foi reproduzir a variedade linguística típica dos jovens, né? Predominantemente marcado pela gíria. Qual é a alternativa que apresenta uma expressão que é diferente? Ela é proveniente, ela vem de uma variedade diversa, de uma variedade diferente, ou seja, aqui nós temos um exemplo que não se trata de gíria, de linguagem jovial, que pode ser falada por qualquer pessoa e não é considerada gíria, tá? Vocês vão achar facilmente, eu acredito. Bom, esse é o exercício, então, da FUVEST. Temos aqui 2 exercícios da UFMG baseados neste texto, ok? Eu vou ler o texto, vou fazer alguns comentários bem breves, porque esses 2 exercícios são aqueles exercícios que, se você prestar bastante atenção, eu já vou até fazer isso, na verdade, tá? Ó, será que é possível responder sem ler o texto? Não vou afirmar que é possível responder sem ler o texto, tá? Mas já ajuda a gente a fazer o seguinte: você tem um texto muito grande para analisar. Então, você vai nas questões primeiro, veja, você tem que ver o que as questões estão pedindo, e aí você já vai ler aquele texto com 2 objetivos claros. Quais são?
achar a resposta desse e deste exercício, tá? Então, ó, em todas as seguintes passagens, o autor deixa transparecer ideias que ele mesmo considera puristas, exceto em, primeira coisa, o que seria uma ideia purista? As pessoas que defendem o certo e o errado na língua podem ser consideradas puristas, tá? Pessoas que dizem o seguinte, olha, quem diz assim, ó, nós foi no cinema ontem, tá falando errado, não está seguindo as normas da regra da gramática normativa, não está utilizando uma linguagem próxima da formalidade, da norma padrão culta, essas pessoas são puristas, tá bom? Que é o caso, por exemplo, dos exemplos das professoras, né? Aqui da aula que eu mostrei. Porque elas se comportam de uma forma como se o que o Chico Bento estivesse falando não corresponde à língua portuguesa, e a outra também não entende nada que o garoto está falando em função das gírias, tá? Então, este autor, o autor deste texto, nessas 4 passagens aqui, ele acredita, ele demonstra, né, uma atitude purista, menos em uma delas, tá? Então, ó, claro que os erros devem ser denunciados, mas há uma diferença entre o erro propriamente dito e a renovação. Não é só o cidadão comum que atenta contra a língua pátria. Nesse sentido, é no mínimo um absurdo ficar patrulhando os criadores. Pena que o Brasil seja um país de analfabetos, por isso é comum ver nas placas a expressão vende-se a prazo. Se a gente for analisar cada uma das alternativas, a gente acaba trabalhando por exclusão, e aí a gente acaba chegando à resposta mesmo sem ler o texto completamente, tá? Então, por exemplo, na letra A, ele diz assim, ó, claro que os erros devem ser denunciados. Isso aqui é uma atitude purista, é uma posição purista, tá? Os erros devem ser denunciados. Mas depois ele vem a oração coordenada adversativa, ó. Mas há uma diferença entre o erro propriamente dito e a renovação, tá certo? Então analisem. Tem atitude purista aqui? Não tem, mas tem só atitude purista aqui? Tá? Então analisa isso. Na letra B, não é só o cidadão comum que atenta contra a língua pátria. Ó, ele está dizendo que muitas pessoas, não apenas o cidadão comum, atentar contra a língua pátria é cometer erros, de acordo com uma posição purista, tá? Falar errado. Nesse sentido, é no mínimo absurdo ficar patrulhando os criadores. Beleza, essa letra C não tem jeito da gente analisar, dizer se ele está sendo purista ou não, porque a gente não sabe de que criadores que ele está falando. Então tem que voltar no texto, tá? Depois, pena que o Brasil seja um país de analfabetos, por isso é comum ver nas placas a expressão vende-se a prazo. Então aqui, ó, outra atitude extremamente preconceituosa, tá generalizando, dizendo que o Brasil é um país de analfabetos. E cita um exemplo, né, de um erro ortográfico muito comum aí, ó, no caso da palavra prazo gravada com S. Então, se vocês pararem para pensar um pouquinho, toda essa análise que eu fiz aqui já responde qual é a alternativa. Lembrem-se, trabalhar por exclusão significa o quê? Você vai excluindo, né, aquelas que são comuns. Sempre vai sobrar uma ou outra aí diferente, tá? Bom, depois a próxima pergunta. Assinale a alternativa em que o autor, ao defender o dinamismo da língua, incorre em uma contradição. Gente, 2 palavras importantes. Dinamismo. O que é dinamismo da língua? O que é uma língua dinâmica? É uma língua que muda. É uma língua que sofre mudanças, tá? Então, ele defende o dinamismo da língua. Mas ele incorre em uma contradição. Contradizer-se é dizer contra. É como se eu venho e falo assim, olha, é importante que todos vocês entendam que não existe falar errado, existe falar diferente, tá? E aí depois de uma próxima aula, no próximo dia, eu corrijo algum aluno e falo, não, você está falando errado. Então eu estou me contradizendo, eu estou entrando em contradição, porque eu não deveria dizer a esse aluno que ele está falando errado, mas eu deveria conversar com ele e explicar por que naquela situação ele não deveria estar falando daquela maneira, ele deveria estar falando diferente, tá? Bom, aí a gente então vai procurar alternativas que são comuns de novo entre si, quais que são parecidas, quais que são muito diferentes. Então, a letra A, não demorou muito, o Aurélio definiu a nova palavra no seu dicionário. Bom,
Isso aqui revela dinamismo na língua, tá? Porque o Aurélio aqui, galera, é o dicionário Aurélio. Então, se ele está dizendo assim que determinada palavra logo não demorou para ser incluída no dicionário Aurélio, então significa que a língua é dinâmica, né? Porque a gente vai lá, o cara vai lá, escreve o dicionário, publica, imprime, vende. Aí depois de um tempo, determinadas palavras acabam surgindo, sofrendo alterações. E aí o que a editora tem que fazer? Reeditar, né? Tem que fazer as mudanças, as alterações necessárias no dicionário e depois reimprimir e relançar, tá? Enfim, na letra B, as gírias e expressões populares ajudam a manter a atualidade dos idiomas. Ó, a atualidade diz respeito à mudança também. Então, aquilo que eu atualizo, por exemplo, a página da internet, você está numa página, você vai lá e clica lá no ícone para atualizar a página. O que é atualizar a página? Não se de repente houve alguma alteração na página, é atualizando a página que você vai ver. Então a letra B também fala de dinamismo. Letra C, o papel de renovar e atualizar a língua cabe muito mais aos poetas e ao povo. Então ele está falando de renovação e de atualização, tanto por parte de poetas, né? Os poetas são aquelas pessoas relacionadas à criação artística, e no caso dos poetas, galera, são pessoas extremamente cultas do ponto de vista da leitura e da escrita, tá? E o povo é o povo. No meio do povo tem quem estudou, tem quem escreve bem, tem quem lê bem e tem quem é analfabeto, quem não entende nada, quem lê mais ou menos e etc. Tá? Ele está falando também aqui sobre dinamismo, de certa forma. E depois na letra D, o poeta é, portanto, aquele que provoca as grandes mudanças na língua. Aqui também ele fala de atualização, mas aí na letra C ele falou de poetas e povo, na letra E ele fala só poeta, tá? Ou seja, essas letras C e a D aqui acabam confundindo a gente, então o que nós temos que fazer? Voltar, ler o texto e aí procurar essas respostas. Eu vou ler o texto, não vou voltar nas perguntas, então vocês têm que voltar ao exercício aí, tá? Bom, o idioma, vivo ou morto? O grande problema da língua pátria é que ela é viva e se renova a cada dia. Problema não para a própria língua, mas para os puristas, aqueles que fiscalizam o uso e o desuso do idioma. Quando Chico Buarque de Holanda criou na letra de Pedro Pedreiro o neologismo penseiro, teve gente que chiou. Afinal, que palavra é essa? Não demorou muito, o Aurélio definiu a nova palavra no seu dicionário, tá vendo? Neologismos são palavras que não existem, o cara vai lá e inventa. Então, o compositor Chico Buarque de Holanda criou uma música e nessa música ele criou a palavra penseiro. Daí o autor diz o seguinte: a partir do momento que ele, que é um grande compositor da música popular brasileira, inventou uma palavra dessa, os puristas não gostaram, mas não interessa. Logo, logo, essa palavra foi introduzida no dicionário. Isso mostra o vigor da língua portuguesa, a força da língua portuguesa. Nas próximas edições dos melhores dicionários, não duvidem, provavelmente virá pelo menos uma definição para a expressão seguro tchan. Enfim, as gírias e expressões populares, por mais erradas ou absurdas que possam parecer, ajudam a manter a atualidade dos idiomas que se prezam. O papel de renovar e atualizar a língua cabe muito mais aos poetas e ao povo do que propriamente aos gramáticos e dicionaristas de plantão. Tá vendo? Aqui ele diz que essa atualização da língua e essa renovação, ela vem muito mais da galera, né, dos artistas, daqueles que fazem da linguagem a sua arte, e do povo mesmo, que é quem usa a língua aí no dia a dia, do que os gramáticos e dicionaristas de plantão. Nesse sentido, é no mínimo um absurdo ficar patrulhando os criadores. Aqui, ó, tá vendo? Ó, criadores, que criadores? Os artistas, aqueles que brincam com a linguagem. Claro que os erros devem ser denunciados, mas há uma diferença entre o erro propriamente dito e a renovação. O poeta é, portanto, aquele que provoca as grandes mudanças na língua. Pena que o Brasil seja um país de analfabetos. E deve-se entender como tal não apenas aqueles 60 milhões de desletrado que o censo identifica, mas também aqueles que, mesmo sabendo o abecedário, raramente fazem uso desse conhecimento.
Por isso é comum ver nas placas a expressão vende-se a prazo, em vez de vende-se a prazo, tá vendo, ó? A questão da ortografia, né, da letra Z pela letra S. Ou meio-dia e meia, em vez de como é mesmo, aí ele brinca, né? Porque, assim, de acordo com a gramática da norma culta, meio-dia e meia hora, né? Então ele está dizendo que a questão do Brasil ser um país de analfabetos não é simplesmente pelo fato das milhares de pessoas que não sabem ler nem escrever, né? Às vezes assinam somente o próprio nome. Mas ele está falando também daqueles analfabetos, daqueles funcionais, né? Que acabam cometendo certos deslizes. E aí, vamos falar sério, né, gente? Cometer um errinho desse aqui, ó, de ortografia, você só comete na escrita. Então, se o cara tá cometendo um erro aqui, no mínimo, analfabeto ele não é, né? Porque é comum errarmos, né? Bom, o português de Portugal nunca será como o nosso. No Brasil, o idioma foi enriquecido por expressões de origem indígena e pelas contribuições dos negros, europeus e orientais que para cá vieram. Mesmo que documentalmente se utilize a mesma língua no dia a dia, mesmo que documentalmente se utilize a mesma língua, no dia a dia o idioma falado aqui nunca será completamente igual ao que se fala em Angola ou Macau, por exemplo. São países africanos onde se fala o português. E o português falado lá é muito mais próximo do português de Portugal. Né? Português do Brasil é só aqui mesmo. Voltando à questão inicial, não é só o cidadão comum que atenta contra a língua pátria. Os intelectuais também fazem, por querer ou por mera ignorância. E também nós outros jornalistas, afinal, errar é humano. Ops, errar é humano oeste, ou será oeste. Aqui ele faz uma brincadeira, né? Ó, ele tira a letra I aqui, coloca errar com H, humano sem H, né? De propósito, porque H, por exemplo, na língua portuguesa, não tem som, né? É uma consoante que não tem som nenhum. Então, para que a gente coloca errar, no caso aqui, ó, humano, por exemplo, com H, né? É o contrário de inglês, né? A letra H tem um som de, por exemplo, house, casa, né? Tem um som de R. Já em português, não. Então, ele faz essa brincadeira aqui, né? Tipo, eu posso colocar o H aqui ou aqui, a pronúncia da palavra vai ser a mesma. Então, a gente vê que é norma mesmo, né? Na gramática. E aí depois ele brinca, ele coloca aqui ó, uma frase em latim, errar é humano, né? Errare humanum est. E ele brinca, ou será oeste? Ele brinca com o som da palavra west, né? Est, ou será oeste? Como é que a gente escreve isso? Ó? Errare humano west, west, ou será oeste? Então é isso, tá? Então, voltem o vídeo, observem lá, né, vejam os comentários, ouçam novamente os comentários que foram feitos aqui, nesses dois exercícios, para vocês excluírem, né, ver qual realmente é a alternativa correta. Bom, este exercício está no Google Formulários. Então, vocês vão entrar lá no link que o Isaac vai colocar no grupo. E aí é o de sempre, tá, galera? Nome completo, sala. E aí eu coloquei os textos todos aqui novamente, tá? Eu coloquei aqui o texto, aqui o enunciado do exercício e as alternativas para vocês marcarem, tá bom? Eu realmente não estou me sentindo muito à vontade com as fotos, com as tarefas de casa sendo fotografadas e enviadas pelo WhatsApp, porque eu estou bem sobrecarregada pelo número de alunos que eu tenho. Então, provavelmente a gente vai continuar assim, mas eu vou avisando aula a aula, tá ok? Então, é isto. Boa aula, bom trabalho, caprichem aí, ok?